Quando a gente pega a fisiologia da tireoide, a tireoide ela é uma glândula hoje que produz 100% de T4 e apenas 20% de T3. Hoje a medicina convencional, ela alega que você só é diagnosticado com um problema na tireoide quando você tem alteração de TSH. Só que é comum as pessoas hoje terem sintomas de hipotireoidismo sem alterar TSH. Vou dar um exemplo. Quando você pega a tabela periódica, você tem ali na parte de halógenos cloro, flu e bromo. Cloro, flu e bromo tem um peso molecular menor do que o iodo. Então ele expulsa o iodo da tireoide. Aí você começa a produzir hormônios da tireoide usando, por exemplo, cloro. Automaticamente você não vai ter alteração de TSH, mas você ainda terá todos os sintomas de hipotireoidismo. Eu posso pegar um paciente com problema na hipófise, que é um hipotireoidismo primário, que consequentemente ele não vai ter alteração de TSH. Eu posso pegar um paciente que o problema dele está na conversão. Você lembra que eu falei lá no começo? A tireoide produz apenas 20% de T3. Aí a gente se pergunta, cadê os outros 80%? De onde que vem? Hoje, para vocês terem noção, eu nem posso considerar o T4 como um hormônio, porque ele não tem ação a nível de receptor. T4 é um hormônio de armazenamento. A única função de 100% de T4 é ao entrar dentro da célula, através das enzimas deiodinase 1 e 2, ele vai ser convertido nos 80% de T3. Então tem pessoas hoje que vão apresentando distúrbios no corpo que altera a funcionalidade dessas enzimas. Deficiência de selênio, deficiência de zinco, cortisol elevado ou cortisol baixo, anticoncepcional, progesterona baixa. Aí você começa a ter sintomas de hipotireoidismo sem alterar os valores de TSH, porque o único hormônio hoje que tem ação no TSH é o T4. Aí você vai no médico hoje com TSH normal, com T4 normal e consequentemente com T3 baixo, porque você está inibindo a conversão de T4 e T3. Por consequência, você vai ter todos os sintomas de hipotireoidismo que eu falei no começo. Então, mesmo que o TSH não se torna um parâmetro fidedigno para avaliar a funcionalidade da tireoide, avaliar se o meu paciente não possa estar tendo sintomas de hipotireoidismo, o ideal de TSH é menor que 2. Só que quando você pega um paciente com problema na produção da tireoide, a primeira coisa que o médico tem que avaliar é o anti-TPO. Por que o anti-TPO? Porque isso vai me dar um norte. É uma doença autoimune? É o próprio corpo do meu paciente que está destruindo a tireoide dele? Porque se você investiga o anti-TPO, isso vai te dar um norte para investigar os fatores causais. Porque se ele tem um problema que desencadeou uma doença autoimune em relação à tireoide, quem impede que esse mesmo gatilho desenvolva outra doença autoimune, como artrite reumatoide, lúpus, psoríase, dermatite? Aí vamos supor que o paciente começou a apresentar anti-TPO maior que 30. Então, você sabe-se que aquele paciente está autodestruindo essa tireoide. Aí você vai investigar os fatores causais primordiais que levam a isso. Infecção por Epstein-Barr, mimetismo celular, que é quando você começa a alterar a permeabilidade intestinal, passando proteínas intestinais para o sangue. Ao criar anticorpos para combater essas proteínas, por semelhança, você começa a destruir a tireoide. Intoxicação por mercúrio, principalmente pessoas aí que têm amálgamas, cavitações, infecções dentárias,
Mas vamos supor agora um outro cenário. O paciente tem um problema na produção sem ter um fator autoimune. Ele não destrói a tireoide dele. Aí você vai investigar outros fatores causais que podem estar levando a isso. Deficiência de iodo. Quantas pessoas hoje têm nódulo benigno na tireoide? Poxa, nódulo benigno na tireoide é deficiência de iodo. Então você vai avaliar a deficiência de matéria-prima, tirosina, iodo, selênio, magnésio, zinco. Outra coisa que é comum, alterar os hormônios da tireoide, distúrbio adrenal. As adrenais e a tireoide, elas andam juntas. Quando você apresenta um distúrbio adrenal, a tireoide pode diminuir o mecanismo de produção por um fator de proteção para as adrenais. Campos de interferência dentários, a conexão começa pelos dentes. Então, são diversos fatores que vão levar o meu paciente a ter um problema aí na produção dos hormônios da tireoide. Alguém já investigou isso que eu falei? Agora, quando você pensa no tratamento do hipotireoidismo, aí é o que está fudendo a população inteira, poxa. Porque como a medicina tradicional avalia a função da tireoide apenas com TSH, e o que altera TSH é apenas o T4, o que acontece? Eles vão te enchendo de Puran, Levoide, Sintroide, Eutirox, com o objetivo de abaixar o seu TSH e regularizar seus hormônios da tireoide. Só que quando você pensa na levotiroxina, você tem dois problemas, poxa, no Puran. Primeiro, que o corpo não produz levotiroxina sódica. Segundo, que a tireoide não produz só T4, ela produz T4 e T3. Então, o tratamento do hipotireoidismo, ele tem que ser baseado na funcionalidade da glândula e não em níveis de TSH, poxa. Aí o que acontece? Você tá com TSH normal, você tá com T4 normal, mas consequentemente você tem T3 baixo. Aí você tá tomando uma bomba de hormônio da tireoide com todos os sintomas ainda do hipotireoidismo. Aí o médico fala assim, não, seu problema não tá na tireoide não, seu TSH tá normal. É isso, pessoal. Bom dia a todos.